Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre a equação do segundo grau. Acompanhe comigo. Toda equação do segundo grau com uma incógnita, x, por exemplo, pode ser expressa na forma reduzida da seguinte maneira: ax² mais bx mais c igual a zero, em que o a, o b e o c, eles são chamados de coeficientes e correspondem aos números reais, como a observação que o meu a ele tem que ser diferente de zero. Então aqui o a, que é o coeficiente de x², o b é o coeficiente de x e o c é chamado de termo independente. Então são esses valores que vão anteceder aqui o a, o x², o x e o termo que, o c já é o termo independente. Então observe que a gente tem duas formas de soluções para essa equação, que ela pode ser chamada de completa ou incompleta. Aqui nas completas, a gente consegue observar que tenho todos, tenho o A, o B e o C. Então eles podem ser positivos ou negativos, como é o segundo exemplo. Já nas incompletas, ou eu terei o B ou eu não terei o C, Ou não terei o B ou o C. Então, no caso aqui, menos 2,4x mais 5,7 igual a zero. Eu não tenho o B. E no outro exemplo, eu não tenho o C, x² menos 9x igual a zero. E como que eu faço a solução, a resolução diante de uma situação dessa? Então, primeiro vamos ter um exemplo aqui onde eu não tenho o B, Então, 3x² menos 75 igual a zero. Como que eu resolvo, então, tendo o A e o C? Então, lembre que eu tenho que isolar a minha incógnita, que no caso aqui é o meu x², ou seja, 3x². Então, eu vou passar o 75 para o outro lado da igualdade. O meu 3x², ele está multiplicando, ele passará dividindo, isolo o x². Obtenho, então, 25. E como ele está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Na equação do segundo grau, eu tenho duas soluções. Então, no caso aqui, positiva e negativo, o 5. Então, aqui eu tenho ela toda detalhada, a resolução. E agora um exemplo com o C igual a zero, ou seja, eu tenho o termo independente, Eu não tenho o termo independente. O que vai acontecer? Eu vou usar, então, um fator comum de evidência. Então, no caso aqui, dessa 4x² menos 10x, eu vou colocar o 2x em evidência, que quando eu multiplico novamente, eu volto à equação original. Aí qualquer número multiplicado, aliás, dividido por zero é zero, então a primeira solução é zero. Para o segundo, eu vou ter 5 meios. Então, quando eu tenho o C igual a zero, eu coloco um termo comum em evidência. E quando eu tenho, então, a equação completinha, isso quer dizer o quê? Que eu tenho tanto A, B e C. Então, eu vou utilizar a famosa fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara, aonde eu tenho x igual menos b mais ou menos delta, Porque eu tenho duas soluções sobre 2a. Lembrando que o meu delta, eu normalmente resolvo ele separado, ele é b² menos 4ac. Então, observe que eu tenho a, b e c. Por quê? Porque é uma equação completa do segundo grau. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre equação do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado e até breve.